Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui hoje para dar continuidade às reflexões que começamos sobre a teoria da motivação, que Maslow, no seu artigo em 1943 sobre a teoria da motivação, começou a abordar de uma forma humanística, sistêmica, e é essa visão que nós vamos refletir um pouco hoje aqui juntos, no dia de hoje. Meu nome é Otávio Cabral Marques, eu sou professor, sou psicólogo e cientista. E estou trazendo aqui para que a gente possa trabalhar juntos e refletir com bases científicas o que é que nos move, o que é que nos motiva nessa série da motivação humana. Mas antes de entrar no artigo propriamente dito, nós pegamos o artigo que é o prefácio da motivação humana, porque Maslow, já no começo do seu artigo, ele se refere a esse artigo do prefácio da motivação humana, e nós vamos então dar continuidade. Nós estamos aqui na segunda proposição desse artigo. Quem não assistiu o nosso vídeo, entre, se inscreva no canal, veja os vídeos anteriores para poder entender, refletir, ir conosco juntos nessa sequência de ideias e de reflexões sobre a motivação humana. Isso é muito importante porque nós vivemos em tempos assim tão complexos, né? Tão cheio de estímulos, estímulos ambientais, estímulos tecnológicos, os mais diversos. Então, cada vez mais nós fomentarmos o nosso autoconhecimento, a nossa motivação é fundamental para a gente entender que nós não somos pessoas, seres humanos motivados apenas por componentes fisiológicos, mas nós somos também motivados por um todo, por vários aspectos que influenciam o nosso desejo pela vida. Maslow falou dos componentes fisiológicos, dos componentes da segurança, do amor, da autoestima, da autorrealização, e nós fizemos uma abordagem inicial, introdutória sobre isso, e agora estamos trabalhando os pressupostos que ele nos fala e nos traz tão importante. Então, para nós começarmos, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta para refletirmos juntos assim. Você, quando algo te dói, algo te machuca, ou quando você acorda sem muitas motivações, você pergunta assim, você olha só para fora, para aquilo que é exterior, para aquilo que você possui de bens materiais ou de saúde física apenas, ou você também olha para a ideia das suas emoções, do seu interior. Eu gosto do termo intracosmos, que é justamente o universo cósmico que existe dentro de nós. Cada um de nós temos emoções, sentimentos, padrões de comportamento e forças internas motivacionais que são muito importantes para que nós entendamos a vida. E outro ponto importante é, quando a gente olha, ou quando você olha para suas motivações internas, você olha apenas para o sentido fisiológico, biológico, por exemplo, a fome, dormir, descansar apenas fisicamente, ou você também pensa na importância de você cuidar das suas emoções, descansar emocionalmente, fortalecer-se interiormente para poder acordar cheio muito mais de sentido e de motivação para começar uma semana cheia de atividades e cheias de desafios. Então é sobre isso que nós queremos hoje refletir aqui juntos. Então, vamos trazer primeiramente algo contextual, porque quando Maslow publica esses trabalhos, 1943, nós devemos lembrar que historicamente estávamos num período que era bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, vários desafios que o mundo passava como um todo. E antes disso, um pouco antes, Pavlov, que viveu entre 1849 e 1936, tinha estudado muito a questão da motivação baseada na fisiologia. E ele usou um modelo, você já deve, talvez, tenha ouvido falar, sobre os experimentos com os cachorros da salivação e do sino. Pavlov fazia. é, ele fez o seguinte experimento. Inúmeras vezes ele chegava antes de dar comida para o cachorro, para os cachorros, ele tocava um sino, né? Então ele foi condicionando os cachorros a associar, fazer uma associação entre o sino
e a motivação. E o que é que para comer, né? Então o que é que acontecia? Com o passar do tempo, ele percebeu e se perguntou se ele tocasse o sino apenas, os cachorros passavam a salivar antes mesmo dele mostrar as carnes, e foi exatamente isso que aconteceu. Os cachorros passaram com o tempo a adquirir reflexos condicionados. E o que é que são esses reflexos condicionados? Apenas os animais os possuem, ou nós também, seres humanos, possuímos reflexos que participam da nossa vida, condicionam o nosso comportamento. Eles, esses reflexos existem, né? Eles são muito importantes. Eles são protetores, eles nos fazem ter atitudes muitas vezes não tão racionalizadas do ponto de vista neurocientífico, por exemplo, quando passa aquelas atitudes que passam mais pelo córtex pré-frontal, de sentimentos, de reflexões, de atitudes mais eh, menos automáticas, né? Vamos começar com as primeiras, por exemplo, o automatismo. Quando se a gente coloca a mão numa chapa quente, por exemplo, ou o clássico, você está andando no carro e um carro do lado passa numa poça d'água e a água bate no para-brisa do nosso carro. A gente fecha o olho automaticamente, instintivamente, né? Pisca ali, ou saliva quando sente o cheiro de uma comida gostosa dentro de casa, no restaurante, ou quando pensa numa comida. Então existem, nós de fato possuímos condicionamentos, reflexos, processos fisiológicos. A linha da psicologia chamada behaviorismo, né? Ou psicologia comportamentalista, comportamental, ela está aí para estudar esses aspectos e tem trazido avanços muito importantes, né? Tem tratado o ser humano com aspectos muito importantes. Por exemplo, esses reflexos quando eles são impensados, vamos tirar aqui o exemplo da chapa quente, né? Que você botou a mão em algo quente e tirou muito rápido. O que é que acontece? Em questões de milésimos de segundo, entre 20 e 40 milésimos de segundos, nós agimos, né? Isso acontece para nos proteger, proteger de queimar a mão, de se machucar, né? Quantas vezes a gente toma um susto? Por exemplo, eu gosto muito de correr, né? E às vezes correr numa floresta, num bosque, no mar, na areia, né? Com os pés descalços, porque isso faz muito bem para a nossa saúde. A gente entra em contato com a energia telúrica, a energia da terra. Então, e às vezes sem querer, quando eu estou andando assim, por exemplo, na praia, eu vejo um animal se mexendo, a Maria Farinha, ou então na floresta, toma um susto, você pensa que é uma cobra, ou pisa em algo que lhe machuca. Esses atos de você se proteger e tomar uma atitude tão rapidamente, isso, nervos sensitivos que estão no órgão específico, na mão, no pé, passam informações muito rápidas, nesses milésimos de segundo, para a nossa medula espinhal, e a medula espinhal, através de nervos motores, manda uma mensagem rápida, não chega nem para o cérebro, para o córtex pré-frontal ou para outras regiões cerebrais, para que isso aconteça de uma forma muito mais rápida e você consiga sobreviver. Então, de fato, a gente percebe com esse exemplo simples de que a questão do estímulo-resposta, dos reflexos e dos condicionamentos que movem o nosso comportamento, eles são fundamentais, né? Questões fisiológicas como sobreviver à fome, morar em algo, num lugar confortável, agradável, dormir bem para você acordar no outro dia sem dor nas costas, né? Sem dor na lombar ou em outras regiões da coluna, são importantes porque elas também fazem parte da nossa motivação e são necessárias para que a gente esteja bem fisicamente, né? Então, vejamos que tudo isso, aqui, obviamente, de forma muito rapidamente, mostra que esses condicionamentos são importantes e fazem sentido. Eles explicam muitas vezes sobre o viés desse comportamental, desses condicionamentos. Por exemplo, uma criança que leva susto com um cachorro, ela desenvolve um medo. E com o passar do tempo, ela vai ter medo de outros cachorros.
Isso é normal. Eu lembro muito bem de uma situação minha com um cachorro que depois eu fiquei com medo. Até você perdeu. Até hoje eu tenho muito medo de cachorros maiores. Muito embora às vezes eles são tão mansinhos, tão fofos, né? Tem o Gold, eu acho lindo, encantador. Mas só o fato do cachorro ser maior, eu já sinto medo em alguns momentos. Isso foi um condicionamento clássico, segundo as explicações aí do behaviorismo. E isso é muito importante. Isso deu base para que a psicologia se tornasse experimental, quantificável, né? Hoje existem vários modelos comportamentais, não só de cachorros, macacos, mas também eh, de camundongos, né? Vários modelos importantíssimos para a gente entender o nosso comportamento. Tem uma linha muito interessante que eu adoro da biologia, além de psicólogo, eu sou biólogo, eu gosto muito que é a etologia, que estuda o comportamento do ser humano, dos animais, mas o que nós queríamos trazer aqui, o que é que Maslow nos traz nessa preposição, nessa segunda preposição do prefácio à teoria da motivação humana, é que o nosso comportamento e as nossas ações, elas não são lineares sempre, ou em alguns momentos apenas a gente pode até entender isso linearmente, mas elas nem sempre explicam as nossas emoções, as nossas escolhas, os nossos próprios desejos, os nossos sofrimentos, o nosso sentido da vida. O que Maslow quer nos trazer, e agora nessa segunda parte desse nosso vídeo nós vamos refletir, é que não somos explicáveis apenas por reflexos e condicionamentos lineares. Nós temos coisas muito mais complexas, né? Processos mentais, processos emocionais, o nosso mundo subjetivo, ele é muito importante para explicar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Vamos tirar um exemplo aqui, né, de como essa não linearidade é uma realidade na nossa vida. Nós observamos, por exemplo, que uma pessoa com uma crise de ansiedade ou com ansiedade é, devido a uma situação do trabalho, uma tensão porque sofreu um golpe, vai ter uma audiência no dia, na semana seguinte, ou ansioso por causa de uma prova, por causa do vestibular, seja o que for, por causa de uma reunião do trabalho. Algumas pessoas passam a comer demais, né? E outras pessoas perdem o apetite completamente. Isso é apenas um exemplo. Se a gente pegar outros exemplos, como a paixão, o indivíduo que está apaixonado, que tem uma série de mudanças aí, não, perdão, cerebrais, né, de ações aí, de amígdala, de emoções revirando com a paixão inicial, a gente alguns de nós temos mais fome também, outros têm menos fome, outros passam a ter um sono mais alterado, passam a dormir mais, outros passam a dormir menos. O mesmo acontecendo com pessoas com depressão, por exemplo. Uns ficam mais agitados, né? Uns inflamam muito mais, tem agitação, e outras pessoas ficam apáticas, com mais anedonia, com menos sentido pela vida, com fraqueza, né? Anedonia que se referindo ao nosso desejo e motivações pela vida, mas é, a gente percebe então com esse contexto o quanto que nós seres humanos não somos lineares, né? O que nos leva a compreender que, se é importante cuidarmos dos aspectos objetivos da vida, né, observáveis, mensuráveis, né, é importante nós também percebermos que várias questões internas não lineares, né, passam na nossa cabeça e nos motivam. Vamos fazer uma pergunta, por exemplo. No dia de hoje, ou nessa semana, o que mais passou pela sua cabeça? Você já. Vamos pensar aqui. Desejos biológicos como amanhã eu vou comer, planejo meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, ou então planejo uma relação amorosa com minha esposa, sexuais, ou então o meu sono apenas.
ou também outros aspectos passam na nossa mente. Talvez você, eu não percebamos no corre-corre, mas muitos de nós, seja na nossa casa, no nosso trabalho, temos desejo de reconhecimento, de afeto, de companhia, de pertencimento. Quantos cozinhamos, fazemos um bolo, por exemplo, e queremos que eh, os outros reconheçam, agradeçam, percebam que a gente fez aquilo com carinho, um almoço, chama amigos, e você fica feliz quando as pessoas reconhecem, fazem um elogio, né? Isso aumenta a sua segurança emocional, seu afeto. Então, um ponto importante para o nosso processo de autoconhecimento é a gente perceber e refletir o que é que está me motivando, o que é que está me dando desejo de viver. São apenas aspectos biológicos ou são também aspectos mais subjetivos e psicológicos? Para a gente se conhecer, a gente precisa estar olhando para isso. A gente precisa, durante a nossa terapia, durante o nosso dia a dia, ao acordar, ao pensar, é importante não só estar trabalhando intensivamente, sem pausas, chegando à exaustão, a burnout. É importante a gente colocar pausas no nosso dia a dia. Vários estudos hoje mostram que com pausas durante o trabalho, seja para tomar um café, tomar uma água, meditar um pouco. Várias empresas têm colocado ambientes de meditação para as pessoas poderem serem mais, inclusive, mais produtivas, né? Quando a gente está estudando, por exemplo, você está cansado, horas a fio lendo, se você coloca alguns intervalos ósseos criativos, como falava Domênico De Másio, a gente vai passando a ter um comportamento e mais desejo de trabalhar, inclusive, mais desejos para poder viver com muito mais emoções positivas no nosso comportamento. E nesse contexto, vale a pena a gente lembrar, para a gente ir já partindo para o final desse nosso vídeo, que era justamente sobre esses aspectos que Maslow nos trouxe a segunda proposição, de que o ser humano não é apenas movido por desejos biológicos, né? Nós somos muito mais complexos. Nós somos movidos por aspectos sistêmicos. E a ciência tem avançado muito nesse sentido. Vários pesquisadores, várias áreas têm surgido nesse sentido sistêmico de pensar na vida num todo, pensar nas suas conexões, pensar que nós temos motivações espirituais que nos fortalecem, que nos dão sentido. Vários estudos hoje sobre ciência, de ciência da espiritualidade, por exemplo, mostra que diversas pessoas em situações que precisam ou que querem parar de beber, de fumar, de sair de uma depressão, eles encontram muito mais força quando nossa vida tem propósito, tem sentido, tem espiritualidade e não apenas motivações biológicas. Porque juntar e entender o ser humano como um todo faz com que a vida se torne mais forte. E é isso que áreas da ciência, como a psiconeuroimunologia, podemos até falar em psiconeuroendocrinoimunologia, que estuda os aspectos mentais, a psique, a mente, a nossa espiritualidade, né? Ou também neuro, do sistema nervoso, endócrino, do sistema dos hormônios que nós produzimos, e daí imunologia das nossas reações de defesa. Quando a gente fica mais ou menos motivados, nós temos mais força para combater as infecções, muitas pessoas para combater o câncer, por exemplo, quando ele aparece, uma situação tão desafiadora, o indivíduo que tem uma motivação espiritual, amor pela vida, por parentes, por filhos, pelo trabalho, ele passa a ter muito mais força, então, para fazer essa superação. É isso que não só a psiconeuroimunologia, mas medicina de rede, fala-se hoje em medicina de rede, quando nós olhamos as conexões entre as moléculas e suas relações com as manifestações clínicas que os indivíduos apresentam
nos mais diversos contextos de saúde e de doença. É por isso, então, que no nosso próximo vídeo daremos continuidade às reflexões que Maslow nos traz. E você deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário. Muito importante para o nosso canal do professor Otávio Cabral Marques sobre ciência e espiritualidade. Deixe sugestões também de reflexões, de artigos científicos que nós podemos trazer sobre os mais diversos assuntos, para que juntos nós possamos nos conhecer mais, buscar mais motivação e buscar mais sentido diariamente para a nossa vida, para que superemos os desafios e cresçamos vivendo muito mais do que sobrevivendo e tendo propósito na nossa existência. Um grande abraço e até a próxima.